Você já passou por aqueles momentos de emoção tão intensos que parece que ficou difícil até para pensar? Parece que você perdeu um pouco a habilidade de raciocinar com clareza? No vídeo de hoje, eu quero abordar 4 formas para você lidar com emoções intensas. Nós iremos falar hoje então sobre regulação emocional. É essa habilidade de você voltar para o estado de bem-estar. Então é tudo que você faz tentando retornar para esse estado de harmonia, de bem-estar. As emoções são naturais, como a raiva, o medo, e por vezes, em alguns momentos, elas vêm numa intensidade muito forte. E existem formas de nós voltarmos para o estado de bem-estar que são funcionais e existem formas que são disfuncionais. Por exemplo, através da bebida, alguma coisa nesse sentido é disfuncional. Mas eu quero abordar nesse vídeo formas funcionais de você conseguir regular as suas emoções. Quando eu falo de emoção intensa, eu tô falando de um momento que nós chamamos de quebra de habilidade. É quando as emoções como tristeza, ansiedade, o medo são tão intensos que parece que você não consegue pensar direito. Parece que a tua capacidade de avaliar a situação, tua capacidade analítica e de resolução de problemas, elas ficam totalmente prejudicadas. Essas habilidades de regulação emocional, elas estão num polo de aceitação. O que isso significa? Significa que elas não vão resolver os problemas, mas elas vão ajudar a regular a intensidade da emoção naquele momento e até mesmo não piorar as coisas por conta dessa intensidade. São chamadas também de habilidades de tolerância ao mal-estar. E tudo isso que eu estou abordando aqui tem base na terapia comportamental dialética, a DBT, que é uma abordagem da psicologia que trabalha muito com regulação emocional. A primeira técnica, então, que eu quero abordar como forma de regular a sua emoção é a técnica chamada TIP. TIPP. Vou deixar aqui no vídeo também por escrito. O T significa temperatura. Então, você vai tomar uma ação, uma atitude em que você consiga mudar a temperatura corporal, principalmente. Por exemplo, um banho gelado. Quando nós estamos com raiva, numa intensidade muito alta, geralmente a temperatura do nosso corpo começa a subir. E quando nós tomamos o banho gelado, isso ajuda a temperatura corporal a dar uma diminuída. Por consequência, isso tem impacto inclusive no nosso estado de bem-estar, no nosso estado emocional. Uma outra forma dentro da temperatura é segurar gelo. É muito utilizado inclusive com pacientes que têm diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Quando nós utilizamos o segurar gelo, ele causa dor. Então você está mudando o foco daquilo que te traz angústia, ansiedade, para aquele momento específico. De novo, lembrando, isso não é para resolver o problema, isso não vai resolver o problema em si, mas vai ajudar a regular a emoção naquele momento para não piorar a situação. E uma outra forma de mudar a temperatura do corpo também é mergulhar o rosto numa bacia de água gelada. Tudo isso com o objetivo de, mudando a temperatura corporal, eu também consigo mudar o meu estado emocional naquele momento. O I significa ativação física intensa, ou seja, você praticar uma atividade que exija muito esse esforço cardiovascular, como por exemplo uma corrida, fazer polichinelos, que ative o seu corpo de forma intensa também. O primeiro P significa respiração compassada, que entra a respiração diafragmática ou a respiração pausada, muito utilizadas inclusive em momentos de crise de ansiedade. Quando eu utilizo uma dessas duas maneiras, eu estou ativando o meu sistema nervoso parasimpático, que é o ligado ao relaxamento. E o último P dessa técnica significa relaxamento muscular progressivo. Geralmente, quando uma emoção é muito intensa, ela pode vir acompanhada de uma tensão muscular. Então, esse relaxamento muscular, ele também tem o mesmo efeito. Você está agindo ali no teu corpo físico, para isso também ter impacto ali na mudança do teu estado emocional. A segunda técnica para ajudar a regular suas emoções é acalmar-se usando os 5 sentidos. Eu sempre pergunto nos meus treinamentos de inteligência emocional
qual é a primeira atitude quando nós percebemos, assim, geralmente que uma pessoa está mais ansiosa, num estado de ansiedade mais intenso? O que geralmente as pessoas que estão próximas tentam fazer para ajudar? Oferecer um copo de água. Então aqui é você usar o lado sensorial, levar os teus sentidos a se conectar com coisas que são prazerosas para você, principalmente. Por exemplo, o olfato, você sentir cheiros e aromas que são agradáveis para você. Se você gosta, por exemplo, de um cheiro específico, de um óleo essencial, é você utilizar isso. Na audição, você escutar uma música que te relaxe, que te acalme, que te lembre memórias positivas. Na visão, é você ver fotos ou uma cena que te traga essa lembrança de prazer, ou talvez uma vista que você goste muito de ficar observando. No paladar, você pode comer algo que você gosta muito, que te traz a sensação de prazer, sempre falando aqui da harmonia, né, em utilizar essas técnicas. Então, pode ser um chá, uma bebida. No tato, você pode fazer uma automassagem ou passar um hidratante, um creme que você goste, ou até mesmo tocar em tecidos que você gosta. Se você mora em lugares mais frios, por exemplo, tem uma manta que você gosta muito, é tocar nessa manta, é você se aconchegar de fato, utilizando o seu tato. E sempre lembrando, não é isso que resolve o problema em si, que te levou a estar nessa intensidade emocional, mas te ajuda a regular as tuas emoções naquele momento específico. A terceira técnica chama Stop. O S significa pare, o T significa dê um passo atrás, o O significa observe e o P significa prossiga em mindfulness. O que é isso? Prossiga em atenção plena. Coloca a sua atenção naquele momento presente, no que você está sentindo, no que aquela emoção está te causando. Será que é uma palpitação? Será que você está sentindo o coração mais acelerado? Ou você está sentindo mais sudorese? Ou você está sentindo que a temperatura do teu corpo está aumentando? Prosseguir em mindfulness é você colocar a tua atenção naquele momento presente. Isso te ajuda a voltar ali para o estado de bem-estar e a decidir melhor o que fazer naquele momento, embora você decida, por exemplo, não fazer nada, não tomar nenhuma atitude, não ir adiante numa conversa difícil, não tocar naquele assunto que te incomodou naquele momento em que a tua emoção está muito intensa. Então essa técnica stop é mais como se fosse para te tirar daquele momento e você conseguir olhar de fora para a situação. Tudo isso, é claro, exige muito treino e muita prática para que você possa ir lembrando de, no dia a dia, aplicar essas técnicas. E a última técnica que eu quero abordar aqui chama aceitação radical. Aceitação não significa você gostar da situação que está acontecendo no momento, ou não se sentir incomodado, ou não deixar com que aquilo mexa com as tuas emoções. Não significa isso. É simplesmente você aceitar a situação como ela está acontecendo naquele momento. E aqui entram duas formas de você fazer isso. A primeira chama meio sorriso e a segunda chama mãos dispostas. No meio sorriso, você pode lembrar da Mona Lisa, aquela postura e aquele sorriso um pouco mais discreto, mas não significa que você precisa sorrir quando você está chateado ou quando alguém falou algo que te incomodou e você sorrir para aquela pessoa. Não é isso, mas é você pausar e até evitar de falar algo que você possa inclusive se arrepender depois. Essas duas técnicas, elas estão ligadas à fisiologia do nosso corpo. Muitas vezes, quando nós estamos nesse estado de emoção intensa, o nosso corpo tem uma fisiologia correspondente. Então, quando eu estou chateada, geralmente, a fisiologia do meu corpo é uma expressão mais fechada. E o meio sorriso, ele está mandando uma mensagem para o teu emocional de que talvez naquele momento você não precisa extrapolar os teus limites, você não precisa falar algo que você vai se arrepender depois. Na técnica das mãos dispostas é a mesma ideia.
Quando nós estamos chateados, incomodados, você pode prestar atenção em você mesmo, que o teu corpo ele começa a ficar um pouco mais rígido, mais tensionado, braços cruzados, as mãos escondidas. Então, as mãos dispostas são mãos aparentes. Você está mandando um comando para o teu corpo de que você continua disposto a ouvir ou a resolver a situação, ou talvez a esperar um pouco mais. Você está tentando mudar o teu estado emocional através da fisiologia do seu corpo. Você pode fazer esse teste quando você está em uma conversa difícil ou quando você vai iniciar essa conversa em que você está mais rígido, braços cruzados, o teu corpo passando essa mensagem, a conversa se torna ainda mais intensa, ainda mais tensa, ainda mais difícil. Então, essas duas técnicas abordam sobre quando nós ficamos em determinada posição por determinado tempo, isso vai ligando a uma emoção correspondente. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, eu peço que você compartilhe com mais pessoas que precisam ter acesso a esse conhecimento e também gostaria de ouvir o teu feedback nos comentários aqui embaixo. Se você ainda não me segue no Instagram, eu também produzo conteúdo por lá. Vou deixar o @ aqui embaixo e mais informações sobre o meu trabalho na descrição desse vídeo.